Premissas radiestésicas e radiônicas. Como eu consigo utilizar então essas premissas no passo a passo energético para fazer as medições radiestésicas e também procurar as soluções radiônicas. Meu nome é Thiago Baruch, sejam bem-vindos ao canal Luzes da Nova Era. Deixe o seu like, se inscreve no canal e também deixe o seu comentário para que possamos fazer mais vídeos como esse, trazendo os assuntos esotéricos e ocultos aqui para a utilização energética no dia a dia. Bom, estava falando então a respeito dos passo a passo, né, do trabalho radiestésico e radiônico, como é que a gente faz então para começar. Antes de eu pegar então no pêndulo, né, que é o instrumento mais utilizado na radiestesia, o pêndulo, para realizar as medições. Então, antes de começar a praticar essas energias da resposta, que é o sim, né, que é no sentido horário, que trabalha a radiestesia, e o não é no sentido anti-horário, que vai ter o giro do pêndulo. Antes de eu conseguir pegar o pêndulo para trabalhar, eu vou respirar fundo para acalmar então as energias. É muito importante ter esse trabalho então de respiração antes de eu começar o trabalho radiestésico. Então eu respiro fundo, me acalmo, tiro a ansiedade, né, que toma conta da gente às vezes. Por quê? Por causa dos problemas cotidianos também do dia a dia. Você não ficar pensando no boleto que você tem que pagar, nem algum problema do cotidiano que vem na sua cabeça a todo instante, ele pode influenciar negativamente aquela medição que você está tentando realizar aqui na radiestesia. Então eu falo, respira fundo, para você se acalmar, então deixar essa ansiedade de lado. E depois disso, você tem que concentrar as energias para você poder fazer as perguntas com o pêndulo. Assim que você concentrar essas energias, então você já está mais calmo, aí você consegue partir para o trabalho radiestésico. Porque a radiestesia é o quê? É a medição de campos e corpos vibracionais. E já a radiônica é a solução dos desequilíbrios energéticos encontrados por essa detecção radiestésica. Então eu venho aqui, eu pergunto a respeito, né? Mas o que eu estou utilizando aqui para perguntar? Eu tenho que fazer um testemunho. Essa questão do testemunho, ela sempre vem muito à baila, né? Quando a gente está falando a respeito de radiestesia, porque tem muita gente que tem um entendimento diverso a respeito de como tem que ser esse testemunho. Bom, o testemunho que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês. O testemunho é feito o quê? Uma folhinha redonda aqui, né? Eu faço com lápis aqui, esse círculo, né? Em volta eu recorto, então eu uso um papelzinho redondo. Aí eu falo para vocês, por que tem que ser redondo? Porque redondo são os movimentos já energéticos planetários que nós temos. Todo o planeta Terra ele é coberto então por uma malha eletromagnética, né? É por aí que funciona o sinal do seu celular. O sinal 5G hoje, né, que chega no seu celular, funciona por essa malha eletromagnética. E da mesma forma funcionam as energias para a radiestesia também, ter a ancoragem energética do objeto que a gente está buscando fazer a medição, ou também do corpo, né, vibracional, né, alguma pessoa em específico para fazer aquela medição. Então sempre o papel tem que ser redondo. Por quê? Porque aumenta o percentual de acerto e ancoragem energética utilizando um papel redondo. Aí tem gente que fala, às vezes na internet, que eu vejo bastante, bom, a gente utiliza um papel quadrado e dá certo. Utiliza o post-it, eu utilizo papéis coloridos. Na verdade, você pode utilizar o que você quiser, né? Se está dando certo, né? Você está conseguindo medir, então, o percentual de acerto e ancoragem energética, bacana. Mas se você não está realizando, então, todas essas medições prévias de quanto que aquele papel de testemunho que você fez está alcançando energeticamente, então tem algum erro aí que está acontecendo, porque você não está conseguindo captar todas essas energias que se entrelaçam para você poder fazer essa medição radiestésica. Então vou explicar de uma forma mais simples, então, por que é redondo. Para começar, a convenção pendular que eu acabei de explicar para vocês, o movimento de sim, né, e o movimento de não, ele faz o movimento o quê? De forma o quê? Circular. Eu não estou pegando, por exemplo, o meu pêndulo, eu estou fazendo assim, ó, de forma quadrada o movimento, né? E eu nem consigo, se eu for tentar fazer aqui, eu não consigo fazer de forma quadrada. Aí no que o pêndulo ele vai responder então sim, ele vai girar, ele está girando o quê? De forma circular. O nosso planeta, ele é um círculo, né? uma grande bola o nosso planeta. E essas energias eletromagnéticas, elas percorrem o planeta no mesmo formato que o planeta. O planeta não é um cubo. E o que a gente utiliza também para ancorar energeticamente, é muito importante falar dessa correlação. Por que do movimento circular? Bom, nós utilizamos o cone. Como a gente pode ver aqui embaixo do cone, o cone é redondo aqui, né? Você fala, por que o cone é redondo aqui embaixo? Né? Lógico, todo cone é assim, todo cone é redondo embaixo. Mas tem uma explicação. Ele é o movimento da pirâmide girando.
A pirâmide começa a girar, ela gira o quê? Ela gira de forma circular ou ela gira de forma quadrada? A pirâmide, quando gira, ela gira de forma circular, para a energia ser manifestada. Quando você anda de carro, a roda do seu carro é quadrada ou a roda é redonda para você poder ir mais longe? Então tudo é uma questão realmente de ter esse entendimento do porquê que as energias se relacionam tão bem com a forma circular, essas energias conseguem trabalhar dessa melhor maneira. Então, por isso que o cone aqui, quando eu ponho em cima, ele vai amplificar energeticamente, ele é exatamente o que o cone? Movimento da pirâmide girando, dentro da pirâmide nós temos o que? Todas as cores que nós utilizamos na radiestesia, né? Desde a cor do equilíbrio, que é o verde, temos abaixo um verde elétrico negativo, temos do lado direito, que fica a leste, quando você olha o leque de cores da radiestesia, nós temos o que? O lilás, né? O violeta, e do lado esquerdo nós temos o vermelho. Então nós trabalhamos todas essas energias, todas essas cores, né, emanadas, então, são emanadas energias dessas cores, essas vibrações, e cada vibração se correlaciona o quê? Com um chakra nosso, e além disso também se correlaciona com um assunto que nós estamos trabalhando para fazer essa medição radiestésica. Por isso quando a pessoa fala, eu utilizo um testemunho quadrado, dá certo, apenas dê os parabéns, tudo bem que está dando certo, mas o percentual de acerto poderia ser maior se ela estivesse utilizando o quê? Um testemunho redondo. E além disso, outra coisa que é importante mencionar, que eu gosto de dar dica aqui, tem nos meus cursos também de uma maneira muito mais completa o que eu estou falando aqui para vocês, porém eu vou falar, você pega o quê? Eu fiz o círculo em volta aqui desse testemunho com lápis grafite. Aí você fala, por que lápis grafite? Porque o lápis grafite é condutor elétrico. Então nós trabalhamos com eletromagnética, então tudo tem que ter uma lógica. Por trás também no esotérico a gente tem que começar a utilizar materiais que tenham uma noção maior o quê? Dessa ancoragem energética que nós praticamos aqui, precisamos praticar na radiestesia. E eu vou escrever também todos aqueles dados que eu sempre falo, o nome da pessoa, né? Ou o objeto que a gente vai estar medindo, também com lápis grafite, porque para ter essa ancoragem energética com o grafite, que é condutor eletromagnético. Aí tem pessoas que usam um canetão, né? Usam um pouco de tudo. Eu acho assim, você tem que ter um quê? Um pouco de responsabilidade energética quando você está trabalhando com a radiestesia, porque você está trabalhando com a vida de outras pessoas, é importante mencionar isso. Então essa moral, esse postulado moral que nós temos que ter dentro da radiestesia é muito importante. A gente não está brincando de energia, a gente está trabalhando de forma séria, então a gente tem que fazer as medições de forma séria também, por isso que eu gosto de falar isso nos meus cursos, né? Sempre passando esses preceitos também, que a gente não pode medir qualquer coisa também, por quê? Porque o livre-arbítrio da pessoa nós não podemos invadi-lo. Então, a partir desse momento que a gente mediu, perguntando se a gente pode fazer uma medição a respeito daquela pessoa, e deu que não, o que a gente faz? A gente não mede, porque é o livre-arbítrio energético, o inconsciente dela que está respondendo que nós não poderemos medir, então, aquela pessoa naquele instante. Pode ser que futuramente possamos o quê? Para justamente ajudá-la, às vezes, a fazer o reequilíbrio energético daquela pessoa. Aí tudo bem. Isso nos meus cursos eu ensino, todos esses preceitos também morais, energéticos, para a gente conseguir fazer um bom trabalho energético, sempre fluindo o quê? Em altas frequências, né? Nunca sendo de modo egoístico esse trabalho radiestésico e radiônico, né? Que nós praticamos. Bom, além disso, eu vou falar agora dos gráficos, que fazem parte das premissas energéticas que nós temos aqui, fazendo esse passo a passo radiestésico. Como eu acabei de falar do testemunho, então testemunho redondo, pessoal. E fique claro, para a gente ter os movimentos livres, essa energia ser emanada de uma forma perfeita. Aí quando a gente fala, a gente deu uma volta completa, fala 360 graus, né? Não tem uma volta completa num quadrado, até tem, mas aí ficam aquelas quinas no quadrado, energeticamente a gente não consegue fazer com que essa energia circule de uma maneira perfeita. Por isso que a gente não tem nenhum planeta quadrado aí, né, fazendo a sua órbita no universo, né? Se tivesse, a gente até teria um entendimento do porquê utilizar esses testemunhos quadrados, mas o testemunho é redondo de acordo com as leis universais energéticas. Por isso que a gente respeita essas leis e tem um maior aproveitamento frequencial utilizando esse testemunho redondo. Bom, além do testemunho, eu falo da preparação também para a gente poder trabalhar com a radiestesia. Comecei falando a respeito das respirações, que é muito importante. Aí eu deixo alguns preceitos, às vezes meio prévios, né? Antes então dessa premissa inicial de a gente começar esse trabalho radiestésico e radiônico. E quais seriam essas premissas iniciais antes desse trabalho todo? Você não beber no dia que você fará essas medições radiestésicas, porque a bebida ela vai alterar então
a nossa biologia, o nosso sistema, a nossa frequência vai cair, a nossa frequência energética cai quando nós bebemos o quê? Alguma coisa com teor alcoólico. Então a gente vai ficar mais leve, mais livre, né? Procurar não comer carne nesse dia, de fazer essa medição radiestésica também, que vai atrapalhar para a gente conseguir ancorar energeticamente energias mais altas e conseguir fazer uma medição com excelência para a pessoa que está sendo atendida. Eu acho importante passar todas essas premissas básicas também do nosso comportamento no dia que a gente vai realizar a medição, que aí você vai ver o seu grau de sucesso realizando essas medições energéticas com a radiestesia. Bom, gosto de falar a respeito dos gráficos também, para deixar bem exemplificado, né, o que a radiestesia e a radiônica podem fazer. Eu estou aqui com um decágono, né? No caso esse decágono é um decágono triplo. Aí eu pergunto para vocês, o que é um decágono? Eu gosto de explicar, que aí fica bem explicativo para todo mundo. Bom, são 10 lados, então, é uma forma geométrica de 10 lados. Respeita o quê? A geometria sagrada. E quando a gente fala desse desenho decágono, a gente fala que são ondas de forma. Então essas ondas de forma desenhadas juntas, que formam esse decágono, é exatamente uma emanação energética específica, com um grau de frequência específico que está sendo emanado. O que ele faz? Ele amplifica as energias de tudo que é colocado dentro dele. Aí eu falo, mas que energia então vai ser amplificada aqui? Eu faço essa pergunta e já respondo para vocês, porque quando a gente põe um testemunho então no meio do decágono, a gente está amplificando aquelas ondas do que a gente vai perguntar. Para quê? Para a gente ter aquela correlação energética mais direta. A gente vai ter uma ancoragem energética, fazer uma ligação energética com aquilo que está escrito para podermos o quê? Perguntar e ter um grau de sucesso percentual maior utilizando essas técnicas que eu estou passando para vocês. Aí eu falo, tá, mas o que significa então essas 10 linhas de forma que formam um decágono? Eu vou mostrar para vocês aqui outro gráfico que eu acho legal exemplificar. Olha de onde vem então a ideia do decágono. Vem daqui da árvore da vida da Cabala. Olha que bacana. São as 10 sefirotes. E que cada sefirote dessa quer dizer na árvore da vida da Cabala? Na verdade é a descida, né? É a descida do ser angélico, né? Da mensagem de Deus aqui. O Ensof Or, que seria Deus, né? Seria o Olorum, seria a consciência maior, o grande arquiteto do universo. Então ele começa a descer na sua consciência para Keter. Keter seria a coroa, né? Keter é o iluminado. Então aqui vem toda a luz divina, né? Essa frequência mágica, essa luz divina ela percorre caminhos, que são 22 caminhos que ela vai percorrer, que são os 22 arcanos maiores do tarô. Esses 22 arcanos maiores do tarô, eles têm uma mensagem, então, de cada caminho entre uma sefirote e outra sefirote. Aqui para exemplificar para vocês, dessas 10 sefirotes que temos aqui, então Keter ela vai ter o primeiro, do 1 para o 2 aqui, que o segundo é Hokma, a segunda sefirote. Então ela vai caminhar, que seria o quê? A mente abstrata. Essa luz toda, essa luz mandada, né, por Deus, da criação divina, ela vem para Hokma, que começa a trabalhar o mental dessas energias. Essas energias se transformam na energia mental, que começa a formar, então, né, de formar algumas formas, óbvio, né? Então tem algumas formas que vão sendo formadas com essa energia primordial, que depois o que vem para Binah, que é a terceira sefirote, que são o que? A questão da geração. Então vai formando a questão o quê? De gerar formas baseadas na energia de Hokma. Então você vai vendo o que representa cada um dos 10 lados desse símbolo que nós usamos para amplificar as energias dentro da radiestesia radiônica. Então nós temos as 10 sefirotes e temos aqui uma 11ª sefirote aqui. Essa 11ª sefirote, ela é Dat. Nós não trabalhamos, né? Porque na verdade a gente só tem aqui 10 lados no decágono, porque um decágono só tem 10 lados. E aqui Dat, na verdade, seria o que? A compreensão. Depois que nós compreendemos essas 10 virtudes a serem trabalhadas, aí sim nós vamos para Dat, que é a compreensão. Mas isso daqui é a árvore da vida da Cabala. E para continuar explicando, então, o decágono, como é que ele funciona, esses 10 lados, então, se são 10 virtudes, nós amplificamos as 10 virtudes ao mesmo tempo. Então amplificam todas as energias, seria como o cone, né? Amplificando todas as cores, todas as frequências energéticas ao mesmo tempo. Aqui com o decágono nós utilizamos a mesma técnica. Para a gente ver então como que a radiestesia radiônica é interessante, tem uma base, tem um porquê de como está sendo trabalhado cada energia. É muito importante nós seguirmos sempre então essas premissas energéticas para o trabalho radiestésico e radiônico. Espero que vocês tenham gostado então dessas dicas que eu dei aqui a respeito
do princípio do trabalho radiestésico e radiônico. Deixa o seu like, né? Se inscreve no canal, também deixa o seu comentário, se você gostou, se você não gostou, se tem alguma dúvida, ou se tem algum ensinamento para me passar, que eu também não soube passar aqui, de repente, quem sabe eu aprendo e vale muito a pena aprender sempre. É isso aí, até o próximo vídeo do canal Luzes da Nova Era.